Como é que tá seu dia? Tá tudo na paz? Vamos começar o dia como sempre. Às vezes termina, o dia com uma mensagem, uma reflexão para a gente pensar sobre a vida, né? Mas como é segunda-feira, quero trazer uma mensagem que chama-se Saudação da Alvorada, ou Saudação à Alvorada, Saudação ao Amanhecer, que ela fala mais ou menos assim: cuida deste dia, ele é a vida, a própria essência da vida. Em seu breve curso estão todas as verdades e realidades da tua existência. A bênção do crescimento, a glória da ação, o esplendor da realização, pois o dia de ontem não é senão um sonho e o amanhã somente uma visão. Mas o dia de hoje, bem vivido, transforma os dias de ontem num sonho de ventura e os dias de amanhã numa visão de esperança. Então esse é um trecho do poema indiano Kalidasa que nos fala da importância do hoje, do agora, e muitas pessoas, de modo geral, elas rejeitam essas palavras, dizendo que, mas eu preciso pensar no dia de amanhã, preciso fazer o seguro para proteger minha família, preciso reservar dinheiro para a velhice. Tudo bem, você tem razão, tá certo. Naturalmente, todos precisamos disso. Porém, faz-se necessário de fazer uma diferença entre pensar e inquietar-se. Tem uma diferença grande entre pensar no dia de amanhã e planejar e angustiar-se pelo dia de amanhã, pelo ano que vem, pelo mês que vem. Viver na angústia é totalmente diferente. A palavra-chave aí é a inquietação, a angústia, que sempre indica a insegurança, o temor, a incerteza, todos os sentimentos que fazem mal ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa alma. Então, quando cultivados esses sentimentos por muito tempo, têm consequências imprevisíveis, destrutíveis do corpo, da mente e de tudo. É dessa inquietação que nasce a tão comentada ansiedade, transtorno mental, que traz inclusive muitos prejuízos para todos os seres humanos nos tempos atuais. A gente sabe disso, sempre foi, é e sempre será. Então, parte de nós está no lamento de ontem, uma parte da sociedade está lamentando o ontem, e outra parte ainda está na ansiedade do amanhã. Isso é terrível. Outra parte na expectativa de um amanhã possível. Uma parte vive num passado que era muito melhor do que hoje, e outra parte vive na simples espera incômoda de um futuro melhor que às vezes não chega. Parte vive de lembranças traumáticas, tristes, outra parte vive do temor de que o futuro seja pior. Então, o que sobra no presente de fato? Se você vive pensando no passado ou só pensando no futuro, qual energia sobra para o presente? Que foco, que vida tem agora, hoje? Então, dessa forma, é bom que a gente lembre-se sempre da saudação à alvorada. O dia de hoje, bem vivido, transforma os dias de ontem num sonho de ventura e os dias de amanhã numa visão de esperança. Pense nisso, mas pense hoje e deixe dessa angústia e dessa agonia, porque ela não resolve absolutamente nada. A gente deve se planejar, sim, se organizar, sim, porém não se deve se angustiar. E isso é um ensinamento muito antigo. Não vos preocupeis com os dias de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações, não é? E preocupar-se nesse sentido, na época de Jesus, tinha tem uma diferença muito grande do que a gente pensa hoje. Hoje, preocupar-se, a gente está muito ligado ao planejar. Naquela época, possivelmente, o preocupar-se estava mais ligado à angústia. Entende a diferença? Não é para não planejar, a gente tem que planejar, é necessário. Não é para não planejar, é para não se angustiar. Porque essa angústia ela vai gerando uma ansiedade, você dorme mal, a ansiedade leva você a dormir mal, leva você a comer mal. Já pensou? E essa ansiedade que faz você dormir mal, que faz você comer mal,
faz você viver mal, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar o índice de glicemia, gerando uma pessoa hipertensa, diabético, desenvolvimento de doenças coronarianas, dificuldade de concentração, você não consegue focar em nada, e por viver tão ansioso e tão desesperadamente ansioso, você não consegue produzir absolutamente nada. Então vai entrando num ciclo, numa roda que ao invés de melhorar, só piora. Às vezes o que é necessário é só a gente dizer assim, olha, o que está posto está. Acabou. Tem uma frase de um trecho de um livro indiano, de um general indiano, que ele falava que quando as tropas saíam para a batalha, alguém questionou ele sobre, e se as tropas não conseguirem? E se as tropas isso? E se assim? Ele chegou e disse para o cara, disse para os seus soldados, olha, eu dei a eles tudo o que é preciso para que eles vençam a batalha. Eu forneci a eles todos os navios, os melhores navios de guerra para que eles vençam a batalha. Eles têm os melhores mapas. Tudo o que era possível fazer para que eles vencessem a batalha foi dado. Mas, se um navio afundar, eu não poderei tirar esse navio do fundo do mar e voltar à batalha. Ou seja, o que está posto, está posto. Não adianta ficar ali, aquela frase antiga, não chore pelo leite derramado. Pois é, está posto. Não há o que fazer dali para trás. Só há o que fazer dali para a frente. Porque nada. Está posto. Uma certa feita eu estava voltando de uma viagem, chegando aqui em Valência, já cansado, uma viagem longa, quase 10 horas dirigindo, sem parar, e cansado pra caramba, chegando perto em Valência, o pneu do carro, estourou. A pessoa que estava no carro comigo, ei, rapaz, já está chegando aqui de noite, não sei o quê. Eu disse, ei, calma, bora trocar o pneu? Ponto. Não adianta. Não adianta, porque isso, porque já foi, já estourou o pneu. Não tem o que fazer, tem que trocar, pronto. Porque a estrada, porque isso, não interessa. Interessa que o pneu estourou, você precisa descer, trocar o pneu ou então buscar ajuda, ponto. Então o que está posto, está posto. A gente deve fazer sempre as coisas para melhorar. Mas já aconteceu. Essa angústia de viver no passado, porque no meu tempo, porque era assim, porque quando eu era casado com fulano, com fulana, ou quando eu era casada com fulano, ele era assim, quando era meu namorado era assim. Já foi, brother, já foi, irmã. Toca pra frente, acabou, segue tua vida. Não adianta tu ficar ali lamentando o passado, não, vai resolver nada, nada. Já foi, é porque eu amava, acabou, passou. Porque era para ser. Era, não foi, já era, passa. Sai deste buraco, minha irmã. Sai desse buraco, meu irmão. Olha, levanta a cabeça, faz essa barba, corta esse cabelo, se arruma, toma banho, passa perfume e vai para a pista. A pista é a expressão de dizer, vai de novo, se abre para o amor de novo. Não adianta ficar ali vivendo naquele passado, não. Já foi. Por que isso? Por que aquilo? Já acabou. Entendeu? Voltar para aquilo que te machucou, voltar para aquilo que te abandonou, que te ignorou, só vai te machucar mais. Só vai tornar você mais machucada, mais machucado, mais triste, mais angustiado. Isso vale, não estou falando de toquei aqui relacionamento, mas vale para tudo. Sabe um lugar que você trabalhou, uma empresa, e que você foi muito maltratado ou maltratada, não te respeitaram, não honraram os compromissos legais, trabalhistas com você. A interação entre os colegas era uma droga. O trabalho não funcionava direito. O chefe te tratava mal. Os colegas te tratavam mal. Não valorizavam o seu desempenho. Sabe? Aí um dia você consegue a glória de sair dessa empresa. Eles te demitiram, te deram a bênção da demissão. Né? Porque nesse caso é uma bênção ser demitido de um lugar assim. E aí você fica, meu Deus, por que agora? O que é que eu vou fazer? Não adianta. Para que querer voltar para aquilo que só te machucava, só te dava angústia? Toca para frente, procura outro emprego, abre um negócio, vai fazer qualquer outra coisa. Não adianta, mas tem gente que fica nessa, eu queria voltar. É relacionamento, é empresa, é lugar, é família. Às vezes isso acontece dentro da família, você é maltratado dentro do seu próprio núcleo familiar. Você é tratado como ninguém, como nada.
dentro da sua própria família. E porque minha família é isso, minha família abandonou, minha família. Já foi, brother. Infelizmente você nasceu em uma família que não tem sentimento de família. Infelizmente, a vida te colocou em um ambiente onde o núcleo familiar não existe. Onde o que existe são pessoas que, apesar de terem nascido da mesma barriga, nascida da mesma casa, são pessoas totalmente estranhas umas às outras. Portanto, de que adianta essa angústia? Ah, é porque meus irmãos não falam comigo. Deixa lá, segue a vida. Ah, é porque minha mãe. Deixa tua mãe pra lá. Acabou, não adianta. Se ela não quer, você vai forçar? Forçar afeto? Obrigar alguém a gostar de você? Isso é possível? Não é. Seja sua mãe, seja teu irmão, seja teu marido, tua ex-mulher, teu ex-marido, teu colega de trabalho. Não tem como você forçar alguém a gostar de você. Então a ideia da alvorada, de saudação à alvorada, é essa, que a gente só tem o agora. A gente não tem nem o hoje. A gente só tem o instante do agora que a gente está fazendo. Faça isso bem feito. Faça isso bem feito para que o amanhã, você lembre do hoje como um dia de alegria, como um dia de ventura e satisfação. Tenho dito, viu? São 7 horas e 19 minutos, 7h19. Roberto Melo daqui a pouco está por aqui. Vamos falar logo aqui de propaganda eleitoral que começa a ser permitida já a partir de terça-feira, a partir de amanhã, viu? A partir de amanhã começa a propaganda eleitoral. Muito material impresso e online já estão circulando aí, mas a propaganda, de fato, a propaganda eleitoral, até esse momento, ela é ilegal, apesar de ter gente já fazendo. O mês de agosto marca o início oficial da campanha eleitoral de 2022. O prazo para o registro da candidatura a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governadores, senadores, suplentes, deputado estadual e federal ou distrital termina hoje, dia 15. Então, o prazo de inscrição termina hoje. Amanhã começa a propaganda eleitoral dos candidatos, incluindo divulgação na internet e por alto-falantes. Começou o carro de som. Caminhadas, carreatas ou passeatas também começam amanhã. O período de propaganda termina no dia 1º de outubro, véspera do início do primeiro turno das eleições, que ocorre no dia 2 de outubro. Em 26 de agosto, daqui a 11 dias, tem início o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que vai até o dia 30 de setembro, para os candidatos que concorrem em primeiro turno. O segundo turno será realizado no dia 30 do mesmo mês. Caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos, válido a primeira votação, conforme estabelece o artigo 77 da Constituição. Então, dia 26 começa a propaganda no rádio e na televisão. Amanhã já começa a propaganda, carro de som, alto-falante, caminhadas, carreatas, passeatas, tudo já está liberado a partir de amanhã. Hoje termina o prazo de inscrição para os candidatos, então mudança, já começa aí a propaganda eleitoral. Já que está falando de propaganda, para quem vai votar, o prazo para quem vai votar em trânsito, ou seja, aquelas pessoas que estão viajando ou que estarão viajando no dia da eleição, o prazo para pedido de voto em trânsito acaba no dia 18, quarta-feira. Faltam aí 50 dias para o primeiro turno das eleições. O eleitor que precisa solicitar o voto em trânsito tem até o dia 18 de agosto para avisar a Justiça Eleitoral sobre a sua transferência provisória e poder votar no próximo dia 2 de outubro. Aqueles que estarão em outra cidade no dia 2 de outubro, outra cidade, outro domicílio diferente do seu domicílio eleitoral. A secretária aí de comunicação do TRE, ela ressaltou que a importância de solicitar o voto em trânsito para eleitores que estão fora de seus domicílios eleitorais. O voto em trânsito só é possível nas capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores. Qualquer eleitor que esteja com situação eleitoral regularizada pode solicitar essa transferência temporária para outra seção dentro do Brasil. A alteração deve ser presencial. Então, deve ser presencial em qualquer unidade eleitoral ou cartório central ou posto de atendimento. Já que a gente entrou aqui no assunto eleição, eu tenho aqui um trecho de um bate-papo que eu fiz com o advogado doutor Everardo Júnior sobre a questão de voto em dobro para negros e mulheres nessas eleições. É interessante a gente lembrar desse detalhe
que é informação bem útil, principalmente para os candidatos. Fala, doutor. Candidatos negros, eles deverão ser computados em dobro, não para eleger essas pessoas. Observe, pessoal, vocês estão ouvindo aí, né? Esse voto vai ser computado em dobro, não é para eleger a mulher ou o negro, né? Mas sim para que ele possa, o partido dele possa captar, né? Ou cooptar o fundo de financiamento de campanha eleitoral, né? De forma mais robusta. Então, o fundo de financiamento de campanha eleitoral, Ciro, ele é passado para os partidos políticos e para as coligações e agora federações, de acordo com o número de votos que os candidatos teve nas eleições anteriores, né? Esses candidatos, quando mulheres e ou negros, né, terão esse número multiplicado por 2, ou seja, se teve 20 mil votos, ele será computado como 40 mil votos, né, para a captação de recursos, né, do fundo de financiamento. Observe, vale destacar novamente, não é para que ele seja eleito, mas sim para que o campanha seguinte puder captar o partido político dele, ou a federação, poder cooptar, poder receber um valor muito maior do financiamento de campanha. Agora, eles não vão receber nada para essa eleição, vão receber para a próxima. Para a próxima. E neste caso é para a próxima, tanto agora digamos que a pessoa seja um candidato a deputado estadual ou federal. Perca a eleição e daqui a 2 anos se candidate a um cargo de prefeito, por exemplo, ou vereador no município. Vale a mesma regra? Ou tem que ser de novo para deputado? Esse benefício, ele não vem para a pessoa do candidato ou da candidata. Ah, certo. Esse benefício, ele vem para uma política pública de incentivo da participação da mulher e dos negros na política. Então, não foi aquela mulher ou aquele negro, mas sim alguém que representa, né, uma classe, né, uma parcela da sociedade que é desfavorecida durante ao longo dos tempos na política e agora passa a ter esse fomento, né? Essa discriminação positiva que a gente chama, né? Uma discriminação que vai ajudar, uma discriminação positiva para essa mulher, esse negro, essa negra poder, né, ter mais condições de disputa na eleitoral. Então não é dirigido a ele, mas sim a essa categoria a qual ele faz parte e representa. Entendi. A ideia que passa inicial é que fui candidato, perdi a eleição para deputado, agora eu sou candidato de novo, então o que eu recebi do partido vai ser o dobro, não é isso. Vai para o partido, não para a pessoa. Para ser aplicado na política de apoio, né, à candidatura de mulheres e negros. Sim. É uma mudança importante. Foi um consenso essa mudança ou teve muita discussão contrária a isso? Não, teve muita discussão, né? Passa pelo parlamento, ou seja, passa pelo Congresso Nacional, né? Em uma votação específica, uma votação mais criteriosa, porque após isso vai para a sanção do presidente da República, né? Então foi em 2021, foi o atual presidente da República que sancionou essa lei, essa emenda constitucional, na verdade. Está aí a explicação do advogado Everardo Ramos Júnior sobre essa mudança na lei eleitoral com relação à votação de candidatos negros e mulheres. E lembrando, muito bem lembrado, que não vai valer para essa eleição. Tá? Não é que ele vai valer para essa eleição, mas não vai valer para que ele use isso depois para outras candidaturas. Então, não é para a pessoa, e sim para o grupo ou partido que essa pessoa faz parte ou é representada por ela. Então, mudanças importantes na lei eleitoral em diversos aspectos, não só nisso aí. E é bom que cada um que vai se candidatar aos seus cargos eletivos estejam atentos, ou para não deixar passar aquilo que é seu direito, ou também para não passar por cima daquilo que não é seu direito. Né? Usar aquilo que a ele não lhe é dado o direito de fazer. 7 horas e 27 minutos agora, 7h27 na Valência FM. Tem mensagens aqui no programa Ligação Direta. O WhatsApp da Valência FM para você mandar mensagem, participar com a gente, é o 759-8898-6076. 759-8898-6076. O telefone 3641-6666, 3641-6666, e você vai falar com a gente, tá bom? Trazer logo um assunto aqui sobre a questão da tal da varíola dos macacos, a monkeypox. A monkeypox continua se espalhando de uma forma
sem controle no Brasil e no mundo, já chama a atenção das autoridades de saúde pela forma muito rápida que ela está se espalhando. Temos um caso de morte confirmada ligado à varíola dos macacos em Minas Gerais, na verdade em Belo Horizonte. Esse é o único caso de morte, mas existe sim preocupação de sérias complicações na varíola dos macacos em crianças e idosos, ou pessoas que têm uma infecção através do olho, por exemplo, uma infecção, uma contaminação que chega ali através do olho. Porque pode levar à cegueira, são as complicações maiores. Mas também tem outras complicações que a monkeypox pode levar. Várias outras preocupações, complicações que às vezes as pessoas não estão levando em consideração. Então é uma doença que a gente, como já falei, já sabe de onde vem, como vem, a origem, mas ainda precisa se esclarecer exatamente como ela está se espalhando com tamanha velocidade no mundo. Porque até então, onde se sabia, ela se espalhava principalmente no contato entre humanos e animais contaminados, roedores de modo geral, ou contato entre humano, de humano para humano, ou com chamados fórmitos, ou equipamentos, né, de uso coletivo, como mesas, travesseiros, lençóis, fronhas, enfim. Mas tem pessoas que não... E contato sexual. Mas tem pessoas que não teve nem contato sexual, não teve contato com nenhum equipamento de ninguém, não teve contato com alguém efetivamente contaminado e mesmo assim desenvolveu a doença. Então ainda tem uma incógnita, uma pergunta a ser respondida na maneira como está se espalhando. Não é um espalhamento tão rápido como o da Covid, mas está rápido, uma vez que monkeypox é uma doença que não é comum fora do continente africano. A gente tem os primeiros registros lá para 1950, depois 1970, década de 70 nos Estados Unidos, tal. Assim, de 70 para cá que se investiu bastante na questão de pandemia, de combate à pandemia, vacina, remédio, prevenção, foi muito dinheiro. E está se falando de uma coisa já há bastante tempo, que é a questão mental, emocional, os transtornos mentais, as crises de ansiedade, os problemas mentais que a gente, de modo geral, como sociedade, desenvolveu na pandemia. E aí não se sabe se esses transtornos, essa ansiedade, ela foi ativada por causa do longo período de isolamento e angústia de não saber o que vai ser hoje. Será que eu vou pegar doença? E se eu pegar, será que eu morro? Se eu morrer, será que eu vou ser entubado? Será que eu vou ser... E meu filho, minha família, minha mãe, será que... Essa agonia que a gente passou na pandemia, não se sabe se essa ansiedade de agora, vamos dizer, essas crises que as pessoas têm tido, e essa tristeza muitas vezes está relacionada a esse período do trauma, né, de ter vivido tanto tempo isolado e na angústia de uma pandemia, ou se é relacionado ao próprio vírus, né? Pessoas sofreram infecções pelo vírus, não se sabe. O fato é que se você está passando por isso, precisa de ajuda, não tem outra conversa. Seja uma ajuda de um parceiro, de uma parceira, uma ajuda em casa, você ressignificar suas coisas, viver mais pro agora, viver mais para o tranquilo, né? Botar o pé na areia, andar descalço, tomar sol, ou às vezes uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de medicamentos, tanto faz. Aqui, de acordo com a sua necessidade. E aí que entra uma questão que as prefeituras do Brasil inteiro estão falhando, é não investir nesse ponto. Não estão ou não perceberam a quantidade de pessoas que estão vivendo em terríveis crises de ansiedade, terríveis crises, essas angústias, esse desespero, e precisa ter mais psicólogos à disposição da sociedade no atendimento primário na saúde. Precisa ter mais profissionais de saúde mental à disposição para ser acessado pela sociedade. Psicólogos não pode ser tratado como algo que foi, isso aí isso é coisa de rico, né? Sabe aquela frase que dizia, psicólogo é coisa de rico, isso é frescura. Não é frescura não, brother. E não é coisa de rico não, é coisa de todo mundo precisa, mesmo aqueles que não têm crise. Imagine quem tem.
Então precisa que as prefeituras, as secretarias de saúde comecem a ter um olhar atento para isso, antes que a gente comece a noticiar cada vez mais casos disso. E a gente já noticia muito. Já tem muito. Não é pouco, não. Muita coisa assim, você diz assim, como assim? Como assim essa pessoa fez isso? Como assim ela reagiu dessa forma? Alguns chegam ao fato extremo, né? Como já noticiou, de tirar a própria vida, que é o extremo. Outros estão tirando a vida de outros. Outros estão se enterrando no álcool, no jogo, nos vícios. Outros estão simplesmente se isolando completamente da própria família, dos amigos, da sociedade. Então cada um está reagindo de uma forma a esse pós-pandemia, que ainda tem um pouco de pandemia, mas não é mais como estava antes. Mas já podemos considerar um pós-pandemia. Então, atentos às emoções do cidadão, de todos. Porque quem pode pagar, quem tem dinheiro, vai lá, paga o psicólogo, tá tudo certo. Tem condições de pagar o psicólogo, o psiquiatra, mas quem não pode? Quem não tem dinheiro, que não é a maioria, precisa de um atendimento, precisa começar a observar e ampliar esse atendimento, ouvir mais a sociedade, ouvir mais a necessidade. E se não dá para começar isso de tudo, que comece de dentro das próprias instituições públicas, das próprias instituições privadas, comece de dentro, ouvindo seus colaboradores, entendendo suas necessidades emocionais. Vai ter muita gente que não precisa, é ótimo, mas tem gente que está ali só esperando que alguém diga, opa, eu estou aqui. Aí a pessoa diz, eu estou precisando. Exatamente. E aí não é questão de dinheiro não, viu? Questão de cuidar mesmo, cuidar do outro, cuidar dos seus colaboradores, isso no setor público e privado, antes que seja tarde demais. Porque a coisa está ficando tá ganhando um corpo, um tamanho que não se esperava, né? Já que tá falando de saúde, rapaz, tá faltando remédio de novo. O pessoal que tá aí com gripes, resfriados, as crianças, tá difícil achar muitos medicamentos. Não vou citar nomes aqui, mas muitos medicamentos para tratar tosses, gripes, resfriados, antibióticos estão em falta em Valença, no Brasil todo. E isso não é só um problema do Brasil, é do mundo, por diversos fatores. O Brasil, a alta demanda de pessoas, de crianças gripadas, com tosse seca ou com catarro, muitas crianças. Já desse estive no hospital lotado de crianças, só tinha criança, chegando um atrás do outro, parecia uma festa de infantil, só tinha criança, todas com o mesmo sintoma. Tosse, dificuldade respiratória, muita secreção, febre, pegou geral. As gripes chegaram geral. E aí o médico passa remédio, vai na farmácia, não tem remédio. Muitos medicamentos estão sendo prescritos, não tem na farmácia, não tem no posto de saúde, não tem em lugar nenhum. E isso é uma falta generalizada, inclusive até de antibióticos está faltando no Brasil afora. Motivo? Alta procura, demanda, um pós-pandemia muito difícil, alta dos preços, guerra de Ucrânia e Rússia, né? Então tudo, a rota de transporte muda completamente, reserva de mercado, obviamente, pelos grandes laboratórios, a gente sabe que eles fazem isso, segura, sabe que vai estourar, segura para dobrar de preço, isso é prática comum. Então, cuide aí para você não ficar gripado, suas crianças não ficarem, porque está faltando muitos medicamentos em diversas farmácias, em diversas cidades do Brasil. E vai ser difícil, não é questão de ter o dinheiro não, simplesmente não tem o medicamento. 7 horas e 49 minutos agora, cadê o sinal de hora, Ciro? 7 horas e 49 minutos, eu volto já. Novo dia, um novo amanhecer. Estamos sempre prontos para cuidar de você, da saúde, da sua família e do seu bem-estar. Pra saúde, com a gente você pode contar. Pra saúde, você pode confiar. Uniclinic Pro Saúde, um centro médico completo para cuidar do que mais importa. Sua saúde. Central de marcação. Pro Saúde Unidade 1, 75 3643 3850.
Acerte seu relógio, faltam 10 minutos para as 8 da manhã, 10 para as 8, já tá na hora de pegar o trampo, né? Se já não pegou, né? Aí o cara diz, Ciro, já tô aqui no trabalho desde cedo, Ciro. Né? Agora não, já cheguei, foi cedo demais. Pois é isso mesmo. Tem umas mensagens aqui, daqui a pouco a gente, se der tempo, né? Acho que nem vai dar mais. Tá certo. Rapaz, deixa eu mandar um abraço pro seu Antônio Beato, da Itaperoá. Antônio Beato, rapaz, mandou um negócio de uma geleia de cacau. Meu Deus do céu, o que é aquilo, seu Antônio? Umas balas de genipapo e a geleia de cacau. Jesus! Dizem que aquilo ali é para comer uma colherinha pequena uma vez por dia, né, seu Antônio? Eu meti foi uma colher grande, rapaz, que é tão gostoso que eu não resisti, não. A gente fica aí com tanta coisa industrializada, né? Quando descobre que tem uma coisa delicioso, que é feita aqui na região também, geleia de cacau. Que maravilha, viu? Muito obrigado, seu Antônio, pelo presente. Minha esposa mesmo estava lá tentando me controlar. Não pode comer isso toda hora não, Ciro. Hein? O seu Antônio mandou um pote só. Se mandasse uma carreta de pote, já tinha comido. Porque ele mandou um pote e já acabou. Não durou uma semana. Vira e mexe, chegava em casa, cadê a geleia? Pau, cadê a geleia? Taco. E eu não boto em pão, não boto em nada não, eu como ela pura. Seu Antônio, obrigado, viu? Muito bom, parabéns aí pela pessoa que o senhor é. Mas ele participou aqui do programa, né? Estou sentindo sua falta, seu Antônio. Participe mais, viu? Por favor, vamos conversar. Muito bom mesmo. Geleia de cacau, faz tempo que eu não comia, mas muito tempo. Não lembro nem da última vez que eu comi aquele negócio. Muito tempo mesmo, foi excelente, excelente. Olha, vai ter um leilão aí, viu? Tá sabendo? Leilão de carro? Foi. Que dia é, rapaz? Dia 22. 22 de agosto vai ter um leilão da Saeb. E tem carros avaliados aí de 50 mil reais com lance inicial de 30 mil. A Secretaria da Administração da Bahia vai realizar no dia 22 um leilão de bens avaliados em 900 mil reais, conforme edital publicado no Diário Oficial. São 124 lotes compostos por automóveis, motocicletas, aparelhos e equipamentos eletrônicos, móveis de escritório e várias outras coisas. A sessão pública será realizada de forma eletrônica a partir das 9 horas pelo site oficial do leilão e os interessados em participar do leilão eletrônico, ofertando lances, deverão se cadastrar no site com antecedência de até 48 horas antes do leilão. Tem carros lá, por exemplo, tem um Renault Fluence 2.0 16 válvulas, Flex 2015, que pela tabela FIPE ele custa aí R$ 49.542 e está no leilão com um lance inicial de 29 mil. Os bens eles serão leiloados, estão à disposição dos interessados para visitação lá na capital do estado e também nos municípios de Juazeiro, Barreiras e Guanambi. Se você quiser visitar os bens, você vai agendar aí. O telefone é o 71-3117-8613. O leilão será regido na modalidade maior oferta, ou seja, o participante que oferecer o maior lance arremata o bem. No site do leiloeiro também é possível ver as fotos dos bens públicos que serão leiloados. Então está tudo lá. As ofertas também podem ser antecipadas, mesmo antes da abertura da sessão, sem prejuízo dos lances realizados durante o certame. Então, se você quer leilão, está aí a oportunidade para comprar uma coisa mais barata, né, do estado. Os vencedores, quem pagar, né, devem pagar. Aí que está o detalhe. O vencedor, quem comprar tem que pagar à vista o valor integral do bem arrematado. Os ganhadores devem pagar ainda uma comissão do leiloeiro que corresponde a 5% do valor do lote arrematado. Ok? Então vai ter leilão de carros, de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo isso no governo do estado vai fazer esse leilão aí para você que quer comprar coisas mais baratas. Tem gente que já comprou. Eu nunca participei de leilão. Dizem que às vezes dá BO, mas quando é do estado diz que é bom. Diz que é bom, vale a pena porque você compra bens muito mais baratos. Às vezes não aparece gente para dar lance, não tem gente interessada, que são coisas às vezes muito específicas que só interessa a você. Aí não tem gente interessada, você dá um lance e acabou, ninguém dá mais, você leva aquilo por menos da metade. Tem essa vantagem, né? Vai ter esse leilão então no dia 22. Anote aí para você não se atrapalhar.
O programa Ligação Direta tem um oferecimento do CIS Supermercados e Rede Uniclin Pro Saúde. De segunda a sexta-feira, eu estou aqui com você no programa Ligação Direta na Valência FM, das 7 às 8 horas da manhã. Esse programa você também pode ouvir pelo site valenciafm.com.br, né? valenciafm.com.br. Você ouve a programação completa da Rádio Valência FM através da internet também. Eu quero agradecer a sua audiência, a gente já está indo para o final do programa, a sua audiência, a sua paciência. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o programa Ligação Direta. Agradecer também, toda sexta-feira, a gente tem aqui na Valência FM o quadro Sexta de Negócios. Sexta de Negócios. O Sexta de Negócios da semana passada, na sexta-feira, que trouxe duas pessoas. Trouxe uma pessoa que faz bolo e trouxe um que faz drinks. Vieram aqui bater um papo com a gente, sentaram aí, trocaram ideia, falaram dos seus produtos e dos seus serviços. Então, se você tem interesse ou tem alguém para indicar, para participar do Sexta de Negócio, é importante que você entre lá no Instagram, que é o @avisalogo, e mande uma mensagem indicando a pessoa que você gostaria de indicar para vir aqui no programa. Deve ser preferencialmente pessoas que estão fazendo seus negócios ainda em casa, ou que têm pequenas empresas, mas que de preferência não tem porta aberta, tipo loja, entendeu? Pessoas ainda que estão começando seus negócios. A ideia da Rádio Valência FM é justamente dar visibilidade a essas pessoas, dar visibilidade através de uma emissora de rádio que tem uma audiência gigantesca, para que elas possam crescer dentro do seu segmento, seja o segmento que for. Preferencialmente, a gente sempre pede que quem indique, o indicado seja sempre pessoas que fazem um trabalho diferente, que tem um produto interessante, que tem algo legal, que é importante a gente trazer aqui para compartilhar com os nossos ouvintes e dizer, olha, tem tal coisa, tem o produto tal, de fulano de tal, que faz isso, que é muito bom. Então, é importante você vir aqui, tá bom? A Valência FM abrindo as portas e os microfones para o pequeno empreendedor que quer desenvolver seu trabalho, quer a oportunidade para mostrar seu serviço e seu produto para quem quiser.